Curso Umbanda Pé no Chão, aula 11, página 70 do livro Estrutura Energética do Homem, Karma e a Regência dos Orixás. Muitas vezes nos perguntam repetidamente no tempo, qual é o meu orixá? Vamos entender nesse vídeo que não é tão fácil essa resposta. Eu vou falar sobre a estrutura energética do homem, como os orixás influenciam no nosso renascimento, junto com o karma que a gente traz, que isso nos dá propensões, nos causa fortes impressões e são atributos que nós temos que trabalhar. Como é que se forma o Eledá na coroa mediúnica? Vou explicar detalhadamente isso aí. Então, fique conosco até o final do vídeo. Peço um minutinho de paciência só para pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Vamos lá então? Capítulo 2 do livro Umbanda Pé no Chão, curso Umbanda Pé no Chão, aula 11, página 70, né? Regência dos orixás, estrutura energética do homem, karma e a regência dos orixás. Eu botei ali regência dos orixás só para condensar um pouco, resumir, o título era muito grande, aí não ia dar leitura, certo? Regência dos orixás. Nós temos que compreender a estrutura energética do ser humano, karma e como se dá a influência dos orixás em nossas vidas. Então, o orixá é como um hálito divino, que ele causa impressões no corpo astral, etéreo e até o físico do reencarnante. Vou tentar explicar isso aí da forma mais sucinta e didática possível, tentando contribuir com a compreensão de vocês. Então, a estrutura energética do ser humano, vocês estão vendo ali, existe aqueles círculos concêntricos que saem da altura ali dos ombros, e ele como se fosse um efeito de onda, uma força centrípeta de dentro para fora. Esse aí seriam os nossos corpos espirituais. Então o corpo físico e o corpo etéreo, eles estão justapostos ali no corpo físico. E com uma diferença ali de alguns centímetros, milímetros, não chega bem a centímetros, o corpo astral perfeitamente acoplado, que é o modelo organizador biológico, a força motriz magnética que mantém a coesão molecular e estrutura o corpo físico e, consequentemente, o etéreo. Cada esfera daquele ali pode ser um estado de consciência e uma dimensão vibratória, hiperfísica até espiritual. Então nós temos os nossos corpos, corpo físico, etéreo, astral, corpo mental inferior, superior, corpo búdico, corpo átmico, uma estrutura setenária clássica. Mas nós temos muito mais de 7 dimensões interpenetradas, interpostas. Então, na esfera física, nós renascemos em corpos físicos, em planetas físicos. Isto aí, aproximadamente, conforme a tradição védica, 2/3 dos planetas, dos orbes, são físicos. E os restantes, teríamos planetas hiperfísicos e dimensões hiperfísicas que ainda são materiais. E, por último, planetas espirituais. Então, quando a gente chega lá no corpo átmico, que a gente não consegue definir em palavras, nós já estaríamos naquelas últimas esferas mais sutis, que seriam os planetas espirituais. Então,
estamos inseridos no ciclo de renascimento, em corpos físicos, e temos que absorver atributos divinos na nossa consciência. A consciência está cada vez mais se ampliando, cada vez mais expandida a cada renascimento, que a gente vem para experienciar, adquirir vivências dentro de um propósito de vida e absorver atributos divinos que, em última essência, é o nosso próprio espírito, nosso próprio Ori, mas requer a sensibilização dos orixás enquanto expansões da consciência de Deus, para que a gente vá gradativamente ganhando consciência até se liberar primeiro desse ciclo de renascimento físicos, habitar em mundos hiperfísicos e a partir daí outras esferas de existência. Seria ascensionar, né? Liberar-se desse mundo fenomenal. Então, os orixás, eles, enquanto expansões da consciência única, a consciência divina, a consciência de Deus, eles carregam poderes de realização, atributos que nos influenciam. Todos nós somos influenciados pelos orixás. Então, no momento do nosso renascimento, quando o espermatozoide se une, ele quebra a periferia do óvulo, ele penetra o óvulo e há a concepção. Neste momento há uma forte impressão dos táttivas planetários, dos elementos ar, terra, fogo e água, que são regidos pelos orixás, senhores regentes dos táttivas e elementos planetários. Então esses arquétipos, esses atributos dos orixás são impregnados no nosso corpo mental, perispírito, que é o mesmo corpo astral, e inclusive pode até definir a formação do corpo. Se a gente tem que trazer algum estigma físico, alguma enfermidade, vai ser impresso no corpo do reencarnante. Cada orixá rege um elemento, ar, terra, fogo e água, e um estágio da nossa vida. Aí eu indicaria o livro Os Orixás e os Ciclos da Vida, que aprofunda essa influência das vibrações dos orixás em todo o ciclo da vida humana. Para efeito da exposição de hoje, o que nos interessa é saber que nós temos um orixá de frente, que ele atua mais ali no lóbulo frontal, que vocês estão vendo ali, e no início da nuca, ali pegando a metade da coroa, né? Metade do topo da cabeça, ali no 7º chakra. No alto, na intersecção entre o orixá adjunto e o orixá de frente, nós temos nosso Ori, que é a nossa vibração original, vamos dizer assim, que sustenta a expressão da nossa consciência, que é o orixá que sempre nos acompanha. O orixá de frente, o adjunto, com o desencarne, eles voltam para a essência primordial, mas o Ori continua. E a sensibilização do orixá de frente e do adjunto muda a cada encarnação, dentro dos atributos que nós temos que trabalhar, dentro do propósito de vida e daquilo que nós temos que aprender. Observe que o orixá adjunto está na metade da nuca, a parte de trás, e tem quase que um equilíbrio com o orixá de frente. São os orixás que mais nos influenciam, são os atributos que nós mais precisamos trabalhar e que com mais força estruturam a nossa coroa ou Eledá, né, que está em volta ali do Ori. Então a coroa, ela tem, a coroa mediúnica ou Eledá, tem a influência dessas forças que são os orixás. Nós teríamos ainda o orixá da esquerda, o orixá da direita, e ali na nuca, vocês observem que não tem nenhuma seta de orixá. Ali na nuca é a boca que tudo come, a boca de Exu, a boca de Brahman, onde é absorvido o axé, o prana.
Por isso que o amacia é feito ali na nuca. E no centro da cabeça está o núcleo do espírito, a mônada, né? Digamos, a morada do Ori. Na contraparte física é a glândula pineal, que a gente já sabe que ela tem cristais de hematita, que ela tem um campo magnético no entorno dela, que nos médios esse campo ele é mais intenso, ele é maior do que o cidadão comum. Basicamente, todos nós temos orixá de frente um adjunto, independente de crença nesta forma de entender a influência de Deus em nossas vidas. Ilustrando o quadro anterior, eu fiz aqui, está na página 73 do livro Umbanda Pé no Chão. Esse demonstrativo, na época, é o meu Eledá. Então, meu orixá regente é Oxóssi, é o que está aqui, na frente, na nuca, aqui na metade da cabeça, aqui, na parte frontal. Eu diria, na época, que seria de 30% a 40% a influência de Oxóssi, dos atributos de Oxóssi, do arquétipo de Oxóssi, na minha personalidade e no meu ego. Então, tem pontos fracos e fortes que eu tenho, do orixá que eu tenho que trabalhar em mim, nesta encarnação. O adjunto, que está na metade da cabeça para trás, quase no meio da nuca, mas não pega a nuca, nesta encarnação é em Assam. Então, a influência de Assam no meu Eledá, na minha personalidade atual, é de 15% a 20%. E aí nós teríamos da esquerda e da direita, que eu tenho Iemonjá e Omulu. Então, a distribuição daria em torno de 100%. Então, 30% a 40% o orixá de frente, que é o Oxóssi, 15% a 20% em Assam, que estaria o adjunto, o terceiro do lado esquerdo, Iemonjá, e o quarto do lado direito, Omulu, ali nos percentuais que vocês estão vendo. Ah, mas e o karma? Onde é que fica nisso aí? Então, no processo de reencarnação, aqui, ó, antes de eu ocupar um corpo físico, eu estou lá no corpo astral, no mundo astral, ainda não me liberei dos mundos materiais, físicos. O plano astral não é um plano espiritual, ele é considerado um plano material pelas tradições do Oriente e da teosofia, embora seja mais sutil que o plano físico, terreno. No plano astral existem dimensões hiperfísicas de frequências mais altas, que existem orbes e planetas que não são físicos, mas eu estou lá no plano astral, uma esfera mais próxima da Terra. Preciso reencarnar, preciso de um corpo físico para experienciar um novo propósito de vida, para absorver os atributos divinos que estão me faltando na minha personalidade, no meu ego, que vai se formar, para mim ter ganho de consciência. Então, esses atributos que eu tenho que trabalhar dos orixás, eles são neutralizadores de efeitos passados, de causas passadas, que é o efeito de retorno do meu próprio karma. Ações que eu empreendi, escolhas que eu fiz dentro da linha temporal de reencarnações sucessivas, que estão vibrando, que são efeitos negativos para minha divinização, para minha verticalização com o meu self, com o meu ori, com a minha mônada, para minha liberação, né, desse ciclo de reencarnações que eu preciso trabalhar. Então, o karma que eu carrego, que eu trago, ele define quais são os atributos dos orixás que eu tenho que trabalhar, e vai definir esse quadrinho aqui. Ele vai definir o de frente, o adjunto, da esquerda e da direita. O meu corpo físico, ele pode ter estigmas físicos, uma doença congênita, se eu trago muito intenso no núcleo
perispiritual, em algum núcleo do perispírito, uma carga mórbida de efeito passado. Posso, de repente, ter que reencarnar como um médium para neutralizar essa carga e não ter um câncer, não ter uma doença degenerativa, dentro do propósito de vida que exige certas experiências que desperta esse potencial divino que está no nosso inconsciente mais profundo, que está no Ori, mas que precisa do balanceamento dos demais orixás, como se fosse uma equalização, vamos dizer assim, da minha experiência terrena numa reencarnação, para me despertar esses potenciais e ter ganho de consciência. Sempre se fala em ganho de consciência. Quanto mais consciência, né, esferas, mundos hiperfísicos e planetas espirituais, aqueles que habitam em planetas espirituais têm uma consciência muito mais expandida, muito maior que de nós, seres humanos. Relembrando aqui o demonstrativo, todos nós temos essa regência. Primeiro orixá de frente, o segundo, o terceiro na esquerda e o quarto na direita. Essa proporção ela pode alterar durante a encarnação, mas de uma maneira geral ela não muda muito. O orixá de frente vai continuar sendo sempre de frente, o adjuntor sempre o adjunto. A regência dos orixás no Eledá, como está demonstrado aqui, necessariamente não quer dizer que os teus guias espirituais têm que ser desses orixás. Então, teu guia espiritual, digamos assim, o guia de frente, ele pode ser um Xangô. No meu caso, o Caboclo Peri é de Xangô. Necessariamente não tem uma vinculação com a tua regência de orixá, né? Embora isso possa acontecer. Você possa ser de Oxóssi, de frente ter um guia de Oxóssi, mas não necessariamente, não é uma obrigação. Leiam o capítulo do livro, eu trouxe algumas informações adicionais comentando o capítulo do livro, aula 11, página 70, né? Estrutura energética do homem, karma e regência dos orixás. Esta estrutura do ser humano ela é bastante conhecida já. Eu acho que todo estudante espiritualista ele tem que saber qual é a estrutura dos corpos espirituais, dos chakras ao longo da coluna vertebral, como isso nos influencia e como nós temos que equilibrar isso. Eu acho que isso é básico, não tem como esmiuçar isso. Então, qual é o meu orixá não é tão fácil de responder. Eu diria assim, você tem a arte oracular, que ela está se enfraquecendo, se perdendo com o tempo, que é aquela arte dos antigos babalaôs, que aí nós teríamos o Eridilogum e o próprio Opelei Fá dentro da arte divinatória de Fá, ligada à religião tradicional iorubá, dos antigos babalaôs. E mais para ser um babalaô de fato hoje, ter esta clarividência, vamos dizer assim, e de fato o Orunmilá trazer as mensagens através de Exu são raros hoje encarnados vivos. Existem dirigentes sérios, existem. Mas assim, no meu olhar, na minha experiência, o que eu indico? Vivência, pertença a um terreiro, estude a psicologia dos orixás, os arquétipos, leia, estude, participe de cursos. Autoanálise, autopercepção de si, quando você começa a entender a psicologia do orixá, como o orixá nos influencia, e você começa a ter percepção mais acurada do seu comportamento e como você é nas suas escolhas, no seu comportamento, você começa a perceber, a ter identidade com determinados orixás. E que se isto persistir no tempo, muito provavelmente o que mais influencia em você é o de frente, o segundo que mais influencia é o adjunto, porque necessariamente não é um recorte no momento. Naquele momento você pode ter um orixá que está influenciando mais você em decorrência de alguma experiência, de algum resíduo kármico que está escoando que você precisa trabalhar. Então, eu aconselho sempre no mínimo 5 anos de estudo, de autoobservação,
de pertença, de participação numa casa, pode ser na assistência, necessariamente como não precisa ser como trabalhador na corrente, mas que haja um estudo contínuo, atrelado à busca de autoconhecimento, se tiver meditação melhor, que a autoanálise, a percepção de si se amplie e que você, dentro da psicologia dos orixás, dentro do karma, do teu momento, dentro do teu autoconhecimento, você, por inferência, você tem a convicção da qual é o seu orixá. Esse é o método mais seguro, porque às vezes você cair num olhador, buscar um olhador, você pode, infelizmente, não ser bem orientado e, por vezes, por uma questão de falha de ética ou de perda da tradição e do método oracular com fundamento, este olhador pode te dar um orixá de momento que não é o teu orixá de frente, aí tu vai fazer preceitos, firmezas, e ainda pode vir associado com uma série de solicitações de trabalhos espirituais somente para tirar o teu dinheiro. Não estou dizendo que todos assim, ou seja, não estou generalizando. Existe muito sacerdote sério da orixalidade que dá uma boa orientação. Então, você saber ancorar, se você tem esse anseio e quer uma resposta mais rápida, quem vai olhar para você, quem vai te orientar, você realmente buscar se informar da tradição, da ética, da história desse indivíduo para você confiar e realmente seguir essas orientações. Muito obrigado. Mais uma vez aqui no canal Universalista, curso Umbanda Pé no Chão. Até a próxima aula, videoaula 12.